Então, amores, vamos retomar aqui as atividades no livro de português. Estudamos sobre história em quadrinhos, o menino maluquinho, certo? E vamos estar aqui realizando essa atividade partindo aqui da página 101, onde vamos estar estudando sobre língua, usos e reflexão. Nós vamos hoje ver sobre os sinais de pontuação. Então, nós vamos começar aqui por essa atividade oral e escrita. Oral, porque nós vamos estar conversando, e escrita, porque depois vocês podem estar escrevendo sobre alguma coisa que vai pedindo aqui na atividade, certo? Então, nosso jeito de falar pode indicar como nos sentimos. Por exemplo, falamos entusiasmados quando estamos felizes. E na escrita, como podemos representar o jeito de falar? Então, vamos relembrar aqui um trechinho, né, do quadrinho que diz assim, ó: Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Então, assim, se a gente for ler normalmente, vai dizer assim: Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta. Mas só que esse quadrinho é de uma forma empolgante, animada. Então, como é que a gente poderia ler com expressividade? Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta! Então já é diferente, porque a gente percebe que aí eles estão empolgados na sua fala. Então o que é que você vai fazer? Você vai pintar os sinais de pontuação usados neste balão aqui, certo? Que é a questão da letra A. Vocês vão pintar os sinais de pontuação. Então nós temos aqui, ó, o ponto de interrogação, que ele vem no final da frase, fazendo uma pergunta, certo? E aqui nós temos aqui, ó, o sinal de exclamação, que ele geralmente traz a ideia de surpresa, de alegria, certo? De suspense, de emoção, certo? Então, assim, esses sinais, eles vão dar essa expressão. Então, você pode também depois aí ler, né, com a ajuda dos familiares, decorar aqui como o que está escrito e ler com essas falas com expressividade, como eu fiz. Aí vamos para a questão 2. Leia com a ajuda aí dos familiares, certo? Estas frases aqui, ó. Nós temos uma frase com ponto de exclamação, com um ponto final e com um ponto de interrogação. Então, dependendo do sinal, a sua voz ela vai ter um tom diferente. Então, vamos ver essa frase aqui com o ponto de exclamação, né? Olha só, ela fica assim, ó: Deixa eu te contar um segredo. Então, assim, bem empolgante. Já o ponto final, ele diz a frase, afirma, faz uma afirmação e encerra. Vou te contar um segredo. Quer dizer, afirmou que vai fazer algo, né? Já aqui, o ponto de interrogação, ele interroga, ele faz uma pergunta. Você quer ouvir um segredo? Então, está perguntando, né? Então, veja só como os sinais de pontuação, ele modifica o sentido da frase, certo? Então, você pode até escrever a mesma frase, mas você, se não tiver o cuidado de escrever o sinal de pontuação corretamente para aquela expressão que você quer, aquele sentido que você quer dar ao seu texto, à sua frase, à sua fala escrita, então depende muito da pontuação que você vai estar utilizando. Vamos repetir aqui, ó. Ponto de exclamação. Deixa eu te contar um segredo. Aqui, ponto final. Vou te contar um segredo. Ponto de interrogação. Você quer ouvir um segredo? Então, já diferencia, né? Então, como podemos expressar na escrita o jeito de falar? Você pode estar respondendo aí de acordo com o que eu já falei para você, né? Você pode estar conversando mais ainda aí com seus familiares e estar respondendo. Como é que nós podemos expressar na escrita o jeito de falar, né? Colocando corretamente as pontuações, né? Na nossa escrita. Então, vamos para a página 102, que traz aqui a tirinha
vamos observar os sinais de pontuação nessa tirinha. Nós temos aqui, ó, o anjinho que diz assim: adoro a hora do banho. Ele está bem empolgado, né? E aí tem um ponto de exclamação, porque ele está exclamando. E aqui, ó, tem dizendo assim, ó: que tal um banho, Ringo? Ele está perguntando para o amiguinho. E aqui Cascão vai dizer assim, ó: depois eles dizem que aqui é uma vírgula. Depois eles dizem que gostam dos animais. Então ele tá aqui chateado, mas ele está afirmando assim: depois eles dizem que gostam dos animais e ponto final, certo? Então aqui o que é que você vai fazendo? Letra A diz o seguinte: circule os sinais de pontuação que aparecem nas falas. Então você vai estar circulando esses sinais aqui, esse sinal aqui, ponto de exclamação, esse aqui de interrogação e esse aqui que é o ponto final. Então, depois você pode ler a tirinha aí para seus familiares em voz alta com bem expressividade, tá certo? Se você estivesse na escola, a gente ia fazer um treinamento, ia estar treinando, né? E eu ia dar a vez assim para cada um que quisesse, né? Porque tem aqueles que são tímidos, estarem fazendo essa leitura. Então, releia este quadrinho da história do menino maluquinho. Aqui diz o seguinte: uau! Olha o balão aqui, né? Esse balão aqui com a fala bem, a letra bem acesa, né? Bem grande. Uau! É porque ela está bem, né? Uma situação bem expressiva. E ele diz assim: não espalha, hein? Então, você vai pintar de azul o sinal de pontuação que indica uma pergunta. Então, você vai estar pintando de azul. E o sinal de exclamação no balão de fala de Julieta é um ponto de exclamação. Então, esse aqui é um ponto de exclamação. Você vai marcar com o X o que pode indicar o ponto de exclamação nesse balão. Nesse balão, esse ponto de exclamação pode indicar entusiasmo, pode indicar uma pergunta, uma animação, tristeza, raiva, admiração. Você pode marcar mais de uma, certo? Não é apenas uma, não. O que nesse balão aqui, uau! O que pode indicar com o ponto de exclamação. Então, você escolhe aqui algumas palavras para estar marcando com um X. Vamos lá para a página 103, que diz o seguinte: os sinais de interrogação e exclamação aparecem nas frases no meio, no início ou no final. Quando é que aparecem esses sinais? Aparece no meio da frase? Aparece no início? Ou aparece no final? E você vai marcar um X, tá bom? Questão 6. Leia o quadrinho a seguir. Posso ir ao banheiro? Então, você veja bem que aqui, Cascão, né, que está com a mão levantada, está fazendo uma pergunta. E aqui é o Cebolinha. Olha só a expressão no rosto do Cebolinha. Será que ele vai dizer que pode? Será que vai dizer que sim? Então, aqui, ó, esse balãozinho está em branco. Você vai estar escrevendo a resposta de Cebolinha para o Cascão. Então, na letra A, circule o sinal de pontuação que indica pergunta no balão de fala do personagem Cascão, que é este que está com a mão levantada. Então, você vai circular, certo? O sinal de pontuação, tá bom? E aí, em seguida, você vai escrever no balãozinho, que é esse aqui, que está vazio, uma resposta à pergunta. Preste atenção na expressão facial de Cebolinha. Não se esqueça de observar qual deve ser o sinal de pontuação adequado no final da fala. Então, aí ele pode estar dando várias respostas, pode imaginar várias respostas a essa situação aí que Cebolinha com essa cara dele aí, essa expressão, né? Ele não tá com a expressão muito boa, não. Então, aí ele pode, de repente, estar dizendo agora não é hora de ir, ou aguente mais um pouco, né? Então, assim, ele pode estar dando qualquer resposta aí com essa cara dele aí, né? Então, vamos lá. E aí, na letra C, nós não vamos fazer, porque você não vai ser chamado para ler, né? E vamos ver aqui o que nós estudamos
neste dia, né? Vamos organizar o que estudamos. Vejam só, os sinais de pontuação que nós estudamos hoje, certo? Ponto de interrogação, ponto final e ponto de exclamação, tá bom? Então, espero que vocês aí caprichem nesse estudo, que é importante você lembrar, né? Para que se usa o ponto de interrogação, que é para fazer pergunta, para que se usa o ponto de exclamação, né? Que é no sentido de estar admirando, sendo numa situação de entusiasmo, de animação, de admiração. E o ponto final, que é para finalizar uma frase onde você está afirmando alguma coisa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Beijos!